Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos, terminar mais uma carta, vamos terminar a carta aos Gálatas. Capítulo 4, Paulo fala sobre filhos e herdeiros pela promessa. Eu gosto muito do capítulo 4. O verso 1 ao 7, ele fala de filhos e herdeiros em Cristo. Paulo vai comparar o estado dos crentes antes de Cristo a de um menor sob tutor. Em Cristo, os crentes não são mais escravos, mas filhos de Deus e herdeiros da promessa. Olha o verso 1, ele começa assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês. Aí ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Paulo está escrevendo, e no contexto do Império Romano, as pessoas que tinham conhecimento da lei romana entendiam muito essa função do tutor e essa função do filho, que é herdeiro. A função da adoção, Paulo trabalha muito nas suas cartas sobre a adoção. Nós temos uma visão, às vezes até meio rasa sobre a adoção, mas dentro do contexto da lei romana, a pessoa que era adotado, ele era um filho realmente adotado que tinha direito total a toda a herança. Então Paulo está escrevendo, trazendo essa comparação. Então ele está dizendo, olha, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos como uma criança. Ela é herdeira, mas ela não tem direito. Por quê? Porque ela é criança. Mas quando eu e você encontramos Cristo, nós deixamos de ser escravos para agora se tornar filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Verso 8 ao 20, nós temos o apelo de Paulo. Verso 8 ao 20, Paulo faz um apelo, porque ele tem uma preocupação com os Gálatas. Paulo repreende os Gálatas por voltarem aos elementos fracos e pobres da lei. E ele vai expressar angústia por eles. E ele vai apelar ao seu relacionamento de amor com eles. Olha aqui o verso 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outras vezes? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo vivia uma realidade aqui, diante dos Gálatas, que nós vivemos muito hoje. As pessoas vêm com aquela imagem de religioso, de espiritual, mas elas estão colocando um peso. O evangelho não veio para nos prender, o evangelho veio para nos libertar. Então, quando alguém chega e diz assim, olha, para você ser aceito por Deus, você tem que fazer isso, 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 tem que usar tal roupa. Ele está dizendo, esses princípios fracos, você foi tirado disso. Você foi salvo pela fé. Você foi salvo pela graça de Deus. Não é pelo seu esforço, de como você vai se vestir, do que você vai comer. Não, não, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. E aí o verso 21 até o 31, terminando esse capítulo, Paulo, ele faz uma alegoria de Sara e Agar. Sara era esposa de Abraão, era mulher livre. Agar era a escrava que Abraão deu a Agar, a escrava egípcia. E aí ele usa a alegoria falando da nova e da antiga aliança. Então ele fala dos filhos da promessa. Quem são os filhos da promessa? Os cristãos, que são livres. Enquanto os filhos da carne são os legalistas, permanecem em escravidão. E aí ele fala sobre Agar e Sara. Agar vai gerar Ismael, filho da carne. Foi a força humana de Sara e Abraão para tentar dar o filho. Mas Sara
deu à luz a Isaac, que é o filho da promessa, veio do Espírito, veio de Deus. Então, é muito forte essa comparação. Nós já lemos lá a história de Abraão em Gênesis, então é bom também trazer a memória. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, Paulo trabalha a liberdade em Cristo e o fruto do Espírito. O verso 1 ao 6, ele fala da liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, ele dizendo, olha, você foi liberto. Não deixe as pessoas virem com aqueles conceitos da velha aliança, do Velho Testamento, para tentar te imprimir, te oprimir, te escravizar. Não. Então, ele fala, permaneça em liberdade. Ele diz, não sujeite de novo à escravidão. E quando ele fala escravidão, é os conceitos da lei do Velho Testamento. E ele diz que a fé opera pelo amor, e é o que importa. Então hoje, por exemplo, a gente vê pessoas, até mesmo hoje, dentro da igreja, trazendo aqueles conceitos judaicos da velha aliança. Não, Paulo está dizendo, não foge disso. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. O verso 7 ao 12, ele fala do perigo do legalismo. E esse é o legalismo gerado pela lei. Que nós vimos lá nos evangelhos, os fariseus, debaixo de um legalismo. Não, você não pode curar no sábado. Não deixa essa pessoa morrer, você não pode fazer nada. Um legalismo. E aí Paulo condena os que tentam desviar os gálatas para o legalismo, afirmando que uma pequena influência errada pode corromper toda a fé. Um ensino errado, sabe? E esse ensino, entenda, ele não vem assim, às vezes tão claro para perceber, porque eles têm um tom, um jeito, sabe? Tão espiritual. E as pessoas acham, não, Deus está pedindo isso. Não, 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 não. Deus está pedindo realmente, irmão, que seu coração esteja em Cristo, que você ande em Cristo, em total liberdade. O verso 13 ao 15, ele fala do uso correto da liberdade. Isso é muito lindo, porque a liberdade cristã não deve ser usada para a carne, mas para servir uns aos outros em amor. Paulo resume a lei em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, entenda, a liberdade, quando ela é mal usada, ela vira libertinagem. E não é para libertinagem que Deus nos chamou, é para liberdade. E Paulo está dizendo, se eu permaneço no amor, eu não vou errar, mal. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. E aí o verso 16 ao 21, ao 26, 16 ao 26, termina o capítulo 5, Paulo fala da luta contra a carne e do espírito. E Paulo descreve aqui a batalha entre carne e espírito. Ele vai trazer uma lista das obras da carne, que são pecados. E depois ele traz uma lista do fruto do espírito, que são virtudes. E ele exorta os crentes a viverem pelo espírito e não satisfazer os desejos da carne. Então a carne está militando, lutando contra o espírito. E isso vai ser para sempre. Pastor, a carne está vencendo. É claro, você está alimentando mais ela. Você está deixando ela forte. Se você quer que o espírito prevaleça, então alimente ele. Alimente ele. Você está fazendo isso ao ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está alimentando o espírito. E aí você vai conseguir subjugar, dominar a carne. Verso 22, 23. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Faz a lista dos frutos da carne, faz a lista dos frutos do Espírito e viva de acordo com o fruto do Espírito. Vamos para capítulo 6. Capítulo 6, aqui Paulo fala da vida de um cristão transformado, e aí o verso 1 ao 5 ele fala do fardo mútuo e a responsabilidade pessoal. Ele fala, olha, façamos o bem a todos. Paulo instrui os crentes a restaurarem com mansidão aqueles que caem em pecado. Paulo também, ele fala que enquanto você restaura esse que caiu, cuide de você. Cuide de você. Senão amanhã você que vai cair. E ele vai enfatizar o dever de carregar os fardos um dos outros ao mesmo tempo, assumindo a responsabilidade pessoal. Então Paulo não está tirando a responsabilidade pessoal de cada um, não. Ele fala ajude, mas a responsabilidade pessoal está aí.
versos 6 ao 10, ele fala da lei da semeadura. Esse texto vale a pena demais, demais, demais. Verso 7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Então Paulo, ele vai ensinar que tudo que semeamos, nós colhemos, seja para a carne ou para o espírito, e ele exorta os crentes a fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo está dizendo assim: se você vai semear, pelo amor de Deus, semeia sementes boas. Não semeie na carne, não semeie morte, não semeie destruição. Semeie. Eu vejo pessoas reclamando: ah, pastor, eu estou vivendo isso, aquilo. Às vezes, depende do momento, eu falo: irmão, mas cada um tem a vida que merece. Algumas pessoas batem no peito: mas eu não mereço essa vida. Eu falo com ele: avalie o que você está semeando. Porque quando você semeia sementes boas, você vai colher uma colheita boa. Se eu semeei abacate, não tem como eu colher laranja. Eu vou colher abacate. Então semeie sementes boas. Verso 11 e 18. E aí ele termina o capítulo 6, termina a carta aos Gálatas. Ele fala da glória na cruz de Cristo. Paulo vai trazer um contraste da sua mensagem com dos falsos mestres, que buscam a glória na aparência exterior. Ele, Paulo, se gloria apenas na cruz de Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para ele e ele para o mundo. Então ele fala daqueles que estão buscando glória na aparência exterior. Gente, tenha muito cuidado, sabe? Com aqueles que vêm com uma aparência de santidade, de conhecimento, e nessa aparência eles vão se gloriando. Paulo está dizendo: eu me glorio apenas na cruz de Cristo. Ele diz: foi por causa da cruz que me alcançou. Ele diz: eu fui crucificado para o mundo. Eu fui crucificado para o mundo. Ele está dizendo: eu não sirvo mais para o mundo. Eu gosto de usar essa expressão de forma simples para a gente encerrar. É que quando o evangelho da cruz chega na minha vida e na sua vida, quando Jesus chega na minha e na sua vida, ele nos estraga para o mundo. Nós não servimos mais, não servimos. Um dia uma pessoa me perguntou assim: pastor, o senhor se vê longe do evangelho? Eu falei: de maneira nenhuma. Ele falou: mas imagine se você se desviar. Eu falei: irmão, eu vou ter que aprender a pecar. Eu vou ter que aprender a fazer coisa errada. Desde os 14 anos eu estou na presença do Senhor, nunca me afastei nem para a direita nem para a esquerda. Quando Jesus chega na nossa vida, ele nos estraga para o mundo. Você não serve para mais nada, a não ser para viver para a glória de Deus. Quero abençoar a sua vida, parabéns, você terminou mais um livro. Vamos celebrando, vamos festejando. Daqui a alguns dias nós terminamos toda a Bíblia. Deus abençoe a sua vida.